A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para ter pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir, meus bens preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como refino o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Maravilha de Deus, quarta-feira, hoje é 8 de abril, são 20 horas e 5 minutos. Boa noite, graça, saúde e paz. Bem-vindo a mais um culto online, onde certamente Deus está presente e tem bênçãos maravilhosas para a minha e para a sua vida. Eu sou Donizete Silva, o Zete. Curta e compartilhe nosso vídeo e também a nossa página. Na descrição do vídeo estão os horários para você, se desejar, contribuir e nos ajudar com seus dízimos e ofertas também. Temos muito a fazer, pessoas para ajudar nesse período, nesse momento de pandemia, além, claro, de orar e anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, você que já está conosco, seja bem-vindo, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui com o retorno também, para dialogar com você, para falar com você, né? Se você tiver algo específico, enfim, para trabalhar com a gente aqui, você pode assim fazê-lo. Lembrando que a gente, no final, sempre do online, a gente faz uma oração especial para a sua vida. Então, aqueles e aquelas que estão nos acompanhando agora nesse momento, eu tenho também a pastora Ruth, ela está monitorando aqui para a gente o culto, né? Então, se você tiver um pedido de oração, você pode encaminhar, que nós vamos orar com bastante alegria
solicitar a bênção, a graça do Senhor, a sua vida. E aí, claro, além de uma palavra abençoada que Deus ele tem para a sua vida nesse momento, há a possibilidade também de a gente orar, pedir a bênção, a graça de Deus sobre alguma necessidade específica que eventualmente você tenha. Então você pode mandar aí pelos comentários, que a pastora Ruth está atentamente pronta ali para atender aí ao chamado dos irmãos e das irmãs. Nós queremos mandar um alô, um abraço virtual agora à nossa irmã missionária, a pastora Francisca. Nós hoje estivemos na casa dela fazendo uma oração, seguindo sempre os protocolos de segurança. A gente estava falando para a pastora Ruth, né? Parece tudo esquisito, né? Porque a gente é acostumado a abraçar, né? E tal, aqueles toques, beija daqui e dali, agora não pode, né? Então todo mundo mascarado, procurando se cuidar. E também nessas atividades nas residências, além da gente levar vamos dizer, os líquidos, as soluções para desinfecção, nós também levamos álcool gel, enfim, vamos aparamentados com a máscara e temos procurado não entrar na casa das pessoas. Então a gente tem feito as atividades em um ambiente externo. Na Irmã Francisca, na fazenda da Irmã Francisca tem muitas árvores, né? Então a gente se refugiou embaixo de uma sombra maravilhosa lá na fazenda da Irmã Francisca. Deus abençoe a Irmã Francisca grandemente. Muito obrigado por estar orando, né, por nós e orando por todos os irmãos, por todas as irmãs. Irmã Francisca que já está com quase 80 anos, né? 70 e lá vai algumas coisas aí. Estivemos também na casa da Débora e do Rodolfo. Fomos também ver como é que os irmãos estavam, e sempre os irmãos que têm uma ou outra necessidade, a gente procura ajudar também. Os irmãos que têm inclusive crianças pequenas, então evitam também de sair, e numa ou outra necessidade, quando tem, a gente procura auxiliar para que as famílias da igreja elas estejam todas em segurança nesse momento de pandemia. Então isso é bastante importante, que a gente procure auxiliar uns aos outros. Então você que pode também fazer esse auxílio, ajudar um vizinho em alguma necessidade, né? Faça isso, vai ser uma bênção. Certamente Deus abençoará de uma forma especial, grandiosa a sua vida, e nós, né, vamos também com esse gesto estar ajudando a salvar, proteger vidas. Eu quero trazer uma palavra e depois a gente faz uma oração. Nessa oração nós temos já alguns pedidos, os quais nós relacionaremos ao final da palavra, para que a gente ore por todas as necessidades. Eu quero dizer para você que Deus ele tem uma palavra de bênção, uma palavra maravilhosa para a sua vida, e nós escolhemos como tema para trazer para a nossa reflexão, para o nosso culto nessa noite, um tema bastante apropriado para a gente pensar, meditar na palavra de Deus, que é o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Baseado em Salmos, o capítulo de número 127, os versos 1 e 2. Então, Salmos 127, versos 1 e 2, os quais nós vamos ler na íntegra para a gente começar. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, baseado nessa palavra, nesse texto, através desse texto, nós aprendemos que a edificação da casa sem Deus é um trabalho inútil.
É um alerta para que não se pense apenas em adquirir coisas, aperfeiçoar-se para a vida que é passageira, mas edificar a casa observando as técnicas e práticas do manual de Deus, a Bíblia Sagrada. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos de número 15 ao 21, nós lemos assim: E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a perguntar, eu não sei, aliás, a pensar, ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer com tudo isso? E aí, de repente, ele diz, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos, meus celeiros, os depósitos de cereais, e construir outros, maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, disse o homem, homem feliz, olha, sou feliz, sou rico, não tenho que me apavorar com essa pandemia, com esse isolamento, pensava ele. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos, não se preocupe. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu então a parábola. Isso é o que acontece com aqueles e com aquelas que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O conceito de edificação está relacionado com a construção civil, dentre outras. Nós temos inúmeras construções, mas a construção civil é mais conhecida de todos nós, então nós vamos trabalhar dentro dessa concepção para um melhor atendimento, um melhor entendimento das pessoas que estão nos acompanhando. Então esse conceito de edificação está relacionado com a construção civil, com as técnicas usadas para a construção de edifícios, casas, não é verdade? Sejam eles direcionados para a habitação ou para o comércio. As técnicas de edificação mudam conforme o tipo de edificação que está sendo construído. Ou seja, se eu vou construir um edifício, é uma técnica que eu vou utilizar. Se eu vou construir uma casa, apenas um pavimento, é outra técnica. Então tem ali dentro da engenharia os cálculos que se faz, enfim, para estabelecer qual a técnica mais adequada a ser utilizada dentro daquilo que eu vou edificar e para que destinação se dá àquela construção. Alguns sinônimos de edificação podem ser construção, levantamento, aprimoramento, dentre outros. Então posso, dependendo do que eu estou construindo, utilizar todos esses sinônimos também. No sentido figurado, a edificação pode indicar, pode sugerir o aperfeiçoamento moral, o aprimoramento espiritual, o desenvolvimento de sentimentos caridosos, amorosos. Então, isso nós podemos dizer que está relacionado, figurado, quando eu penso nessa questão de edificação no sentido espiritual. Abordaremos o assunto, essa edificação, no sentido figurado, portanto, com
edificação sugerindo o aprimoramento do relacionamento nosso com Deus. Fator de grande importância em nossas vidas. A casa é um referencial para o ser humano, não é assim? E agora nós estamos tendo exatamente usando muito essa referência. Quantas pessoas, né, trabalhava muito fora, viajava bastante. Eu, por exemplo, sou um deles, né? E agora você está mais referenciado em casa. Pessoas que estavam em outros países e agora com essa pandemia está retornando aos seus países de origem. Então, por quê? A casa é o referencial para o ser humano. E nesse sentido, Deus colocou em nós algo eterno, a casa do Pai, a família de Deus. Como na construção civil, podemos utilizar também na nossa edificação da casa espiritual, nós podemos utilizar técnicas e práticas para aprimorar a edificação da nossa casa espiritual e estreitar nosso relacionamento com Deus. Farei e falarei de 3 dessas técnicas e práticas para a gente ir concluindo. Então, 3 dessas técnicas e práticas que é importante você desenvolver para que você tenha condições de edificar, manter o aprimoramento da sua casa espiritual. A primeira é fazer parte da Igreja de Deus. Através da igreja, recebemos a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Quanto mais comunhão com o corpo de Cristo, mais direção de Deus nós teremos. A igreja de Deus, nesse contexto, não é o templo físico, não é aquela construção maravilhosa que a gente faz, não é aquilo que a gente admira. A igreja, nesse contexto, ela é o que? A união de pedras vivas que somos nós, que adoramos a Deus em espírito e em verdade, em todo tempo e em todo lugar. Fazer parte da igreja é permitir que Deus nos use na construção de um templo espiritual onde servimos como sacerdotes dedicados a Ele, Deus. Atos capítulo 2, versos 42 e 46 diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. E aí o que acontecia? Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então essa é a primeira técnica, qual seja fazer parte da igreja de Deus, estar unido, ajudando em conjunto, em comunidade, é a primeira técnica que a gente apresenta aqui. A segunda técnica e prática para edificar a nossa casa espiritual, guardar a palavra de Deus. Devemos temer a Deus, guardar e ensinar, temer a Deus, guardar e ensinar, reter os seus mandamentos e também ensinar os seus mandamentos para as demais pessoas, todos os dias da nossa vida. Assim nós teremos vida longa e seremos bem-sucedidos. A nossa vida em si será bem-sucedida. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 ao 9. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam ao Senhor nosso Deus
vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhe estou dando, e assim vocês viverão por muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem estas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Portanto, a segunda técnica e prática que nós precisamos adotar para a nossa construção, a construção da nossa casa espiritual, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. E por fim, a terceira técnica e prática para a construção da casa espiritual é receber o Espírito Santo. É preciso crer em Deus, amar a Cristo e receber o Espírito Santo de Deus, que nos ensina como que nós deveremos construir, como que devemos construir, aprimorar a nossa casa espiritual. João capítulo 14, versos 14 ao 26, que nos diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e virá em vocês, viverá em vocês. Então Ele está conosco e viverá conosco também. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Portanto, você quer edificar a sua casa espiritual? Então você precisa se utilizar dessas 3 técnicas que nós apresentamos para você. A primeira técnica, a primeira prática para você edificar, construir, aprimorar a sua casa espiritual
é fazer parte da igreja de Deus, não do templo, mas aquela igreja espiritual, aquele templo espiritual que Deus está edificando, a igreja única. Fazer parte dela é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda técnica e prática, guardar a palavra de Deus. E a terceira e última é o quê? Receber o Espírito Santo de Deus para fazer morada na sua vida. Com essas três coisas, eu tenho absoluta certeza que vai acontecer algo maravilhoso na sua vida. A sua casa vai ser bem edificada, e não edificada sobre areia, mas sobre a rocha. Deus, ele vai te dar vitória, bênção maravilhosa, porque quando nós edificamos a nossa casa em Deus, é assim que acontece. Eu louvo o teu nome, Senhor, por essa palavra, por essa oportunidade. Agradeço a Ti pela vida de cada um dos irmãos e cada uma das irmãs que estão nos acompanhando. Tu possa abençoar cada um deles. As pessoas, ó Deus, que estão assistindo, que vão assistir esse culto, que Tu possa colocar as Tuas mãos abençoadoras e abençoar grandemente. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de vitória, e que a gente tenha condições sempre de Te adorar, Te invocar, agradecendo sempre o Teu nome, agradecendo sempre, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. No nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.